Antes de adentrar no assunto central do nosso vídeo, gostaria de falar um pouco sobre o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu na segunda metade do século XVIII de maneira pioneira na Inglaterra. No decorrer da história, ocorreram três revoluções. A primeira foi do século XVIII, de 1750 a 1850, e o combustível para as máquinas era o carvão. A segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX, de 1850, e vai até 1950, e a fonte de energia utilizada pelas máquinas era o petróleo. Foi aqui que os trabalhadores passaram a exigir melhores condições de trabalho e também o direito ao voto. Foi aqui que se iniciou também a incorporação das mulheres no mercado de trabalho. A terceira Revolução Industrial começou em meados do século XX, do ano de 1950, que permanece até os dias atuais. A Revolução Industrial foi um período de grande avanço tecnológico, que permitiu o avanço do desenvolvimento das indústrias. Essa revolução, ela ganhou grandes transformações porque houve a substituição da produção manufatureira para a maquinofatureira. Antes da revolução, por exemplo, as roupas eram feitas em oficinas de artesãos, onde havia trabalhadores especializados para o trabalho, mas isso acabava gerando mais tempo. Só que com a criação de máquinas, esse processo ele se modificou, porque o grosso do produto, digamos assim, era feito pelas máquinas. Ocorreu assim um aumento na produção, mas infelizmente ocorreu também uma desvalorização do trabalho manufatureiro, gerando uma diminuição salarial. Os trabalhadores trabalhavam cerca de 16 horas por dia, com uma pausa de no mínimo 30 minutos para o almoço, o que podemos perceber no filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Ocorria também acidente nas indústrias, porque os trabalhadores não utilizavam equipamentos de proteção, e quando acontecia algum acidente, eles não eram indenizados pelo dano. Pode-se perceber que a Revolução Industrial foi algo inovador, mas é possível perceber também que foi algo favorável apenas para a burguesia. A Revolução ela se expandiu para outros países no final do século XVIII e no início do XIX. No Brasil, por exemplo, iniciou-se na segunda metade do século XIX, com a instalação de fábricas têxteis e também as de gênero alimentício. Era também de maneira precária, assim como na Inglaterra, e os trabalhadores trabalhavam cerca de 6 dias por semana, de 15 a 16 horas por dia, sem o direito a férias, salários mínimos ou até mesmo hora extra. Antes dessa grande revolução acontecer, as pessoas trabalhavam apenas no campo para sua subsistência e a de sua família. Só que com a criação de máquinas, as famílias acabaram indo para os centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. As mulheres tiveram grande participação durante o período da Revolução Industrial. Até o século XVIII, por exemplo, não havia muitas oportunidades para o sexo feminino. Com a Revolução Industrial, acabou dinamizando o processo de emancipação econômica das mulheres. Nesse período, as mulheres e as crianças também passaram a trabalhar nas indústrias como uma forma de complementar a renda familiar, como mão de obra barata e altamente lucrativa para a burguesia. As mulheres eram obrigadas a cumprir até 17 horas de trabalho por dia em péssimas condições de trabalho, além de serem submetidas a espancamento e humilhação. Além de tudo isso ainda, elas recebiam salários até 60% menores que os homens. Em 1819, na Inglaterra, após manifestações, a carga horária de trabalho foi reduzida para 12 horas de trabalho, o que valia somente para as mulheres e crianças entre 9 e 16 anos. Com a criação das fábricas, as mulheres passaram a ter uma dupla jornada de trabalho, porque elas cuidavam dos filhos, dos afazeres domésticos e também do trabalho remunerado nas fábricas. Nas fases de crise, por exemplo, o trabalho masculino era substituído pelo trabalho feminino, já que o trabalho da mulher era considerado mais barato. No entanto, essas mulheres eram acusadas pelos operários masculinos de roubarem seus postos de trabalho. No Brasil, foi apenas em 1970 que as mulheres passaram a ingressar de forma mais acentuada no mercado de trabalho. As mulheres desse período, por exemplo, realizavam serviços de cuidadora nos hospitais, como enfermeiras ou então atendentes. Elas também eram professoras e educadoras em creches, domésticas e só uma pequena parte trabalhavam nas fábricas.
As mulheres eram a maior força de trabalho nas fábricas. Em 1830, por exemplo, as forças de trabalho adulto nas indústrias têxtil na Inglaterra era de 191.671 pessoas, das quais 102.812 eram mulheres e apenas 88.859 eram homens. Hobsbawm destaca que em 1838 os operários eram 23% homens e 77% mulheres e crianças. Na França, no ano de 1866, as mulheres eram 30% dos operários. Já em 1896, eram maioria nas indústrias têxtil, com 51% do total de operários. O alto número de mulheres empregadas como operárias nas fábricas na França e Inglaterra ocorreu devido aos baixos salários masculinos, insuficientes para garantir as necessidades básicas da família, levando a mulher a sair de casa para trabalhar e assim completar a renda, a fim de garantir a subsistência familiar. Já em 1890, no Brasil, as mulheres estrangeiras eram um total de 119.581 trabalhando na fábrica e representavam 34% dos operários, e boa parte delas trabalhavam com fiação e tecelagem. Em São Paulo, em 1894, elas representavam cerca de 67,62% do total de operários e em 1901 totalizavam 49,95%. Apesar da quantidade de mulheres presentes no mercado fabril, não se deve supor que elas substituíam os homens e conquistavam o local de trabalho. Elas vão sendo expulsas das fábricas na medida que avançam a industrialização e a incorporação da força masculina. Essa substituição não deve ser confundida com falta de capacidade de organização e luta. Pelo contrário, tanto as operárias brasileiras quanto as europeias lutavam por melhor salário, melhor carga horária e também contra o assédio sexual, que é presente no mercado de trabalho até os dias atuais. Durante esse período, muitos acreditavam que o trabalho destruía a família, porque as crianças cresceriam mais soltas, sem a vigilância da mãe. Muitos acreditavam também que as mulheres deixariam de ser mães e esposas, tanto dedicadas quanto carinhosas, se trabalhassem fora do lar. Já outras não se interessariam mais pelo casamento e nem pela maternidade. Posto essa ideia, na França só houve aumento das mulheres operárias como forma de ascender socialmente. Já no Brasil e na Inglaterra, ocorreu uma diminuição das mulheres nas fábricas, porque essas ideias as faziam acreditar que o trabalho delas era apenas uma renda complementar à masculina. Essa visão queria delimitar os espaços de atuação feminina e criava na mulher um sentimento de culpa por deixar os filhos ao cuidado de outras pessoas, além de serem criticadas pela família e pela sociedade. Outro fator que fez acontecer a diminuição das mulheres na indústria têxtil foi a falta de creches para seus filhos enquanto estavam na jornada de trabalho. As mulheres estavam lutando a todo tempo, e uma das lutas traçadas por elas foram a reivindicação por escolas, creches e também pelo direito à maternidade. E para que isso acontecesse, elas organizavam greves, só que tinha pouca participação feminina e quase nenhuma masculina, sendo rapidamente dispersas. Uma das lutas traçadas por elas foi o incêndio de 1911 em Nova York, onde 146 pessoas morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, que estavam lutando por melhores condições de trabalho, igualdade salarial, contra o machismo e também contra a violência. Assim, foi criado o Dia Internacional da Mulher. Em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência dessa tragédia, e sim por várias lutas traçadas pelas mulheres no decorrer dos anos. No século XIX, as mulheres começaram uma luta organizada em defesa do direito das mulheres, que ficou conhecido como feminismo. As mulheres que participavam desses movimentos eram vistas como mal-amadas e discriminadas pelos homens e pelas mulheres que aceitavam serem submissas na sociedade patriarcal.